Beleza, hoje eu vou mostrar esse computador que eu montei. Ele é um computador baseado no Z80. Então vou mostrar aqui a especificação. Ele foi montado para rodar o CP/M. Então ele tem dois clocks, um clock de 3 e o outro de 7. Então ele tem 64 de memória RAM e 16 de memória ROM. Aqui ele tem dois modos de funcionamento. O primeiro modo de funcionamento, quando você liga o computador, ele assume a memória ROM do endereço 0 até o 3FFF, e daqui para frente é a memória RAM 40000 a FFFF ele assume como memória RAM. Então aqui no boot inicial, nessa configuração, a gente tem aqui no endereço 0 o programa monitor, e aí no endereço 2000 o interpretador basic. Quando a gente dá o boot no CP/M através do programa no monitor, ele desliga a memória ROM e ele passa a assumir a memória RAM do endereço 0000 até FFFF. E aqui tem algumas configurações da memória, né? Onde que ficam os programas, onde é o CP/M, BIOS e tal. A gente tem uma memória compact flash de 128, que é ali que fica armazenado os programas do CP/M. Esse projeto foi baseado nesse site, então aqui ele explica mais detalhes do funcionamento e o hardware. Então basicamente o hardware é esse, é bem simples. Aqui no meu teve algumas modificações, por exemplo, essa memória RAM eu não tinha, então eu usei duas memórias de 32, e aí tem um circuitinho a mais para poder fazer o decoder. E eu também não usei esse CI aqui para converter para serial 232. Eu estou usando só o TTL, então o TTL você consegue usar direto aqui no SIO. O resto basicamente é a mesma coisa. Aqui também eu tenho dois circuitos desse de clock. Eu também adicionei o circuito CTC. Aqui tem uma foto do computador montado já. Então basicamente aqui a gente tem os dois botões de reset. Um reset frio, que ele volta a configuração inicial da memória RAM junto com a memória ROM. E aí quando você está usando já o CP/M e você precisa resetar algum programa, você usa o reset quente, né, que é já em funcionamento. Então ele só reinicia aqui o processador e a parte da EPROM ainda continua desligada. Aqui eu coloquei alguns LEDs do Enable, né, do CI. Então eu consigo saber aqui qual memória está trabalhando, se a memória ROM está ligada ou não. Aqui eu tenho o circuito de clock. Então aqui tem o clock 3 e o clock 7. E aqui tem um jumper que você consegue selecionar se vai funcionar no clock mais baixo ou no clock mais alto. Aqui tem alguns LEDs também que está ligado ali no read e write. Aqui a gente tem os 6 de decoder. Aqui atrás do cartão de memória a gente tem o CTC. O CTC aqui, o canal 0, ele está ligado no SIO, entrada de clock da porta B do SIO. Então quando a gente inicia ali o programa monitor, por padrão, a porta serial principal aqui, a porta A, ela trabalha usando o clock
que está selecionado aqui no jumper, no caso é o 7, e a porta B ele recebe um clock do CTC. O clock do CTC eu coloquei para ter uma frequência aqui na serial de 9600, padrão, né? Ligou, então ele já tem aqui no B 9600. Se quiser conectar algum equipamento aqui, já pode conectar. Aqui tem o cartão de memória, 128 megas, e aqui tem uma porta de expansão, né? Essa porta de expansão tem um PIO, então aqui a gente tem a porta A, a porta B, a gente tem aqui também uma entrada, né, são essas chaves aqui, alguns switches, e a gente tem também uma saída aqui para o LCD. Aqui no PDF a gente consegue ver o endereço de cada um. Então o SIO está nesse endereço, né? Então a porta A ele recebe o clock principal, ele tem ali aquele conector USB e ele também vai um pino para o barramento de expansão. A porta B, serial B, ele recebe o clock do CTC no canal 0, então é configurável, né? Você consegue colocar o clock que você quiser aqui. Então aqui tem uns comandos, como que faz para enviar um dado na porta serial A, que é esse endereço. Se for enviar um dado na porta serial B, é outro endereço, e assim vai. O CTC, aqui está a configuração de endereço do CTC, e aqui um exemplo para configurar o CTC usando o BASIC. Então aqui tem os endereços de cada canal. Então aqui o canal 0 está usando no SIO, porta B. Aqui tem os pinos. Aqui tem uma cola de como configurar o CTC. Endereço do Compact Flash. Aí aqui a gente tem alguns endereços que ainda estão livres. Para desabilitar a memória ROM. Então se eu quero desabilitar a memória ROM é só enviar para o endereço 30 em hexa. E aí ele desliga. Aqui tem o PIO, o endereço de comando, o endereço de dados. Aqui tem o endereço para leitura dos switches, que é naquela placa de expansão. Então para ler switches aqui você lê nesse endereço, 60 hexa. E aí ele é um pull-up, tá ligado na configuração pull-up. E aqui a gente tem cada bit corresponde a uma chave, né? Então esses 6 e 7 aqui tá não conectado, mas eu já coloquei um botão, esses dois aqui de baixo. PIO aqui o endereço, PIO a configuração de saída, de entrada. Então aqui tem alguma colinha para fazer algum programinha de teste. E aqui a gente tem a placa em funcionamento. Esse programa aqui, monitor, é desse site, original desse site. Aqui ele tem os arquivos para download, né? Você pode baixar aqui todos os arquivos. E aqui ele explica como que faz a configuração do sistema, como que instala o sistema no cartão de memória, como que configura. E aqui nesse monitor eu fiz uma alteração. Então eu coloquei aqui que a porta serial B ele inicia em 9600 e eu coloquei um comando que é o S. Então se eu aperto o S aqui, ele entra na configuração da porta B. E aí na configuração eu posso colocar qualquer uma dessas configurações aqui. O padrão é o 4, que é 9600. Mas se eu quiser trabalhar com algum equipamento que é, sei lá,
1200 ou 57.600, é só apertar aqui o valor, por exemplo 4, e aí ele configura o clock para poder gerar a serial de acordo aqui. Esse sistema monitor, ele tem um comando de reset, tem um comando para configurar a porta serial B, tem um basic, né, que ele roda lá na ROM, e tem aqui o comando para executar o CP/M, e também ele consegue carregar arquivo com código hexadecimal. Por exemplo, eu vou carregar um código aqui pra gente ver. Então eu tenho esse código de exemplo que é para ligar o display aqui de 7 segmentos. Então aqui eu tenho a configuração, né, das portas. Aqui eu estou iniciando o programa no endereço 8000, aqui é a memória RAM. Aqui tem a entrada principal, e aqui ele faz os dígitos para mostrar no display de 7 segmentos. Aqui tem algumas rotinas de bip, rotina de delay, outra de delay. Então, beleza. Para compilar esse programa, a gente vai usar aqui o DOSBox. Então, você precisa baixar esse DOSBox para poder fazer a configuração. E você precisa também configurar a partição. Então, você dá um mount, D2 C2 barra users barra C desktop Z80 CP/M barra exemplos. Então a gente montou aqui o drive D para essa pasta aqui de exemplos. Então se eu dar um dir aqui, ele tem todos os arquivos. E um dos arquivos que precisa ter nessa pasta é esses dois arquivos aqui, que é o arquivo do compilador. Então a gente vai compilar esse programa aqui para Z80. A entrada do arquivo vai ser o setseg.asm e a saída vai ser o setseg.exa. E aqui ele compilou o programa sem erro. Então ele gerou esse arquivo em exa. A gente vem aqui, copia esse exa e cola aqui. Então ele vai carregar. A gente pode rodar aqui chamando, desviando para o endereço que a gente colocou aqui, né, que é o 8000 em exa. Então ele vai fazer aqui a contagem. Certo? Aqui a gente tem na placa, a gente tem esse switch. Então aqui você consegue, no primeiro switch você liga esses LEDs, no segundo você liga o buzzer no bit 0, que é tá ligado aqui o ponto. Então ó, perceba que quando dá o buzzer ele acende aqui o ponto. Então se eu quiser desligar o buzzer, se eu quiser desligar o LCD, se eu quiser ligar só o LED, ou se eu quiser ligar tudo junto. Então aqui a gente tem essa configuração. Mas e se a gente quiser salvar esse programa para usar lá no CP/M? É simples. Primeira coisa, a gente precisa alterar o endereço de início do programa para 100.
Porque todos os programas iniciam aqui no endereço 100, dentro do CPM. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é alterar aqui o endereço para 100. Depois que a gente alterou o endereço para 100, a gente precisa recompilar. Então a gente executa aqui o mesmo comando. Ele vai compilar um hexadecimal apontando para o endereço 100. Então aqui ó, ele está apontando para o endereço 100. Como a gente acabou de iniciar o computador, a gente está nessa configuração aqui, né? Então do endereço 0 até 3FFF é a memória ROM. A gente não consegue carregar nada na memória ROM. Então na hora que a gente tentar carregar esse código nesse endereço, ele não vai conseguir carregar. A memória RAM, ele começa a partir de 4000 FFF, né, e vai até o FFF. Então a memória RAM, ela começa aqui 4000 e vai até FFFF. Então o que acontece? A gente precisa converter o nosso hexadecimal para carregar a partir da memória RAM. Aqui eu desenvolvi um programa que ele vai converter esse arquivo em hexa. Então você aperta aqui converte, ele vai converter esse arquivo em hexa que está apontando para o endereço 100, ele vai converter para apontar para o início da RAM, né? Então aqui o início da RAM é 4000, então ele coloca mais 100 para frente. Então ele vai tentar carregar nesse endereço aqui da memória RAM. E para fazer esse carregamento, para poder salvar lá para o CPM, para dentro do CPM, a gente precisa seguir alguns passos. O primeiro passo é iniciar o CPM. Para quê? Para ele poder carregar uma função que está nesse endereço. Essa função ela faz mover tudo que está na memória RAM nesse endereço aqui, ele move para esse endereço aqui. Então vamos lá, vamos iniciar aqui o CPM. Iniciou o CPM, então ele já carregou a função. Agora a gente vai dar um reset. Então a gente vai aqui no computador, dá um reset. Depois do reset, a gente carrega o hexadecimal. Então você copia aqui o hexadecimal já modificado, cola. Depois que carregou o hexadecimal, a gente desvia para o endereço onde está a função e vai mover o nosso código. Então a gente executa esse comando e ele vai mover o programa e vai iniciar o CPM. E depois a gente digita o comando para salvar esse arquivo. Tá? Então o comando para salvar é save, depois a quantidade de blocos que você quer salvar e depois o nome do arquivo. Cada bloquinho que você vai salvar, ele suporta 256 bytes. O nosso hexadecimal aqui, ele está ocupando 396 bytes. Então a gente precisa de 2 bloquinhos para salvar. Então esse programa que converte, ele já dá aqui a quantidade certinha que você vai precisar. Então você só precisa digitar aqui save 2 e o nome do programa, que vai ser o mesmo, setseg.com. Salvou. Então se eu dar um dir aqui, ele já tem o programa setseg. E aí eu já posso direto aqui executar o programa setseg. Então setseg, enter, ele vai começar aqui a executar o programa, certo? Então vamos fazer mais algum teste. Vamos carregar um outro programa. Então vamos lá, vamos pegar aqui o nosso programa de exemplo. Vou pegar aqui o LCD. Então aqui eu tenho o programa do LCD
Então aqui eu já tenho que ele está no endereço 100. E aqui eu vou digitar Diego CPM 22, certo? Então aqui eu já estou no endereço 100. Digitei aqui a frase, eu vou precisar recompilar. Uso aqui o DOSBox. Então eu vou colocar aqui LCD e a entrada LCD. Compila, 0 erro. A gente vai aqui, pega o hexadecimal. Olha só, copia o hexadecimal. Aqui a gente pode perceber que ele tem 247 bytes. Então a gente copia esse código, vai lá no programa de converter, cola, converte. Olha, usou um bloquinho só. Então aqui a gente segue os mesmos passos, né? Então primeiro a gente precisa iniciar o CPM. Então vamos fazer do início. Tá, eu vou desligar o computador e ligar de novo. Então, desliguei, liguei. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é iniciar o CPM. Então, X, yes. Beleza, executou o CPM. Segunda coisa, dá um reset frio. Então, a gente vai aqui, reset frio. Pronto. Carregar o programa. Então, vamos carregar o programa. Já modificado, né, para o endereço. A gente carrega aqui. Agora a gente executa o quarto passo, que vai mover o programa e iniciar o CPM. Então, desvia para o endereço. Pronto. Ele moveu o programa da memória RAM e iniciou o CPM. Agora a gente salva. Save. Quantos blocos? 1. O nome, vou colocar aqui Diego LCD. Aqui a quantidade de caracteres para salvar precisa ser no máximo 8. Tá, então ali Diego tem 5, 6, 7, 8. Beleza, eu consigo salvar com esse nome. Ponto .com, que é a extensão para ele poder executar. Pronto, salvei. Agora vamos dar um dir e a gente tem aqui Diego LCD, certo? E agora a gente executa esse código Diego LCD e pronto. Ele executou o código, escreveu aqui no LCD e retornou para o CPM. Certo? Então o que a gente fez? A gente colou aqui o programa, converteu, ele converteu, a gente seguiu esses passos e salvou o programa. Então é isso. Agora vamos ver, vamos dar um reset aqui para ele voltar para o programa monitor. Então a gente vai ver aqui um outro exemplo, que é as portas, né? Então o que eu faço aqui? Eu vou carregar no endereço 8000 da memória RAM, só para a gente testar, não vou salvar ele no CPM. Então aqui a gente tem a configuração do port B, a configuração do port A, a gente tem a entrada aqui das portas de entrada, né, que a gente viu aqui no nosso PDF. Então a gente tem aqui, ó, endereço 60,
E o que esse programa vai fazer é o seguinte: ele vai ler as portas e vai mostrar o mesmo byte na porta A e na porta B. E aí ele vai dar um delay e vai ficar repetindo isso, tá? Então vamos compilar esse programa. Então a gente executa aqui PIO, colocar o nome só de PIO, que é o PIO underline keys. Vou colocar o mesmo nome para facilitar. Então PIO underline keys. Pronto, compilou sem erro. Então aqui a gente vai ter um PIO em Excel. A gente pode copiar esse código e colar aqui direto no monitor. Pronto. A gente desvia para a memória RAM, onde a gente carregou, né, o início do programa, e vamos executar. Pronto. Coloquei para executar. Então a gente pode perceber aqui que o display de 7 segmentos já acendeu todo. Então eu vou ligar aqui os LEDs também para ficar mais fácil de a gente ver. Então aqui a gente tem o primeiro byte, o primeiro bit. Então quando eu aperto aqui, o primeiro LED apaga, o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo e oitavo bit. Então aqui a gente está numa configuração de pull-up. Então nessa configuração de pull-up todos os LEDs vão ficar acesos, né? E aí quando eu aperto aqui ele vai para nível lógico baixo, então o LED apaga. Então aqui eu posso apertar vários LEDs, vários ao mesmo tempo. Olha só. Beleza, tá funcionando. E aqui para sair do programa eu posso reiniciar. Então aqui ele já para de funcionar, né? Ó, já não funciona mais, e aqui ele só reiniciar aqui que ele já volta.